Fala aí, galera do fechamento. Se liga na matemática. Tô trazendo um vídeo novo aqui para vocês. Vamos falar sobre hipérbole. Bem, é o nosso assunto da semana. Então eu vou passar só uma explicação básica e depois a gente vai desenvolvendo um pouco mais com a dificuldade. Certo, gente? Então se liga aqui. Hipérbole. Sejam dois pontos distintos, tá? Quais são esses pontos distintos? Gente, os pontos distintos são os focos, tá? O foco 1 e 2. Então, nós temos o quê? Dois focos, certo? E 2A, uma distância qualquer, certo? O lugar geométrico dos possíveis valores de P, certo? É um ponto, tá? No arco da hipérbole, tais que PF1 menos PF2 em módulo é igual a 2A, formam uma hipérbole. Esse 2A, pessoal, é a constante, certo? Então, nós temos aqui, olha, a diferença entre a distância entre os focos, tá bom? Foco 1 menos, aqui negativo, PF2, tá? Vamos lembrar que hipérbole, a diferença entre os pontos, tá? Ela, no caso aqui, é o sinal de menos, então é a diferença, ok? Então, lembrando-se que a diferença entre os focos é igual ao quê? Igual a 2A. O que vem a ser esse 2A? Esse 2A, gente, ele é a constante, certo? O valor da constante é o 2A. Ou seja, vai ser sempre uma constante. PF1 menos PF2, certo? Vai ser sempre uma constante. Então, o 2A, no caso aqui, ó, o 2A, ele pode assumir qualquer valor, desde que 2A seja maior que a distância entre os focos, ok? Então, para ficar um pouco mais claro para vocês, só para fixar isso aí, vocês vão entender melhor aqui com a explicação. PF1, gente, é essa distância do ponto, certo? Ao foco 1 e a distância do ponto ao foco 2. Então, nós temos PF1 menos PF2, que é igual ao quê? É igual a constante, certo? Então, sempre vai ser isso, ok? Então, é o seguinte, eu vou apresentar aqui para vocês no GeoGebra, para facilitar um pouco mais o entendimento, tá? Olha só, PF1 menos PF2 é igual a constante 2A, que é a mesma coisa que a distância entre os vértices, do vértice 1 e o vértice 2. É a mesma distância. Aqui, no caso, deu 5. Observa o seguinte, gente, que indiferente da posição dos pontos que a gente coloque, observe que a minha constante aqui não muda, ok? Ó, então, se eu passar esse ponto daqui, ele subiu, olha, a soma desses dois valores aqui, olha, 8,89 menos 3,9 é igual a 5. Se eu descer também, ó 6,73 menos 1,75 também é igual a 5, ok? Se eu passar para o lado de lá, também vai continuar sendo 5, ó, 3,47, 8,47. Então, esse valor, 8,47 menos 3,47, também é igual a 5. Lembrando-se, pessoal, que isso aqui é em módulo, tá? Então, nós temos o módulo de PF1 menos PF2, que é igual a 2A. Então, gente, para garantir esse ponto aqui, de um lado para o outro, né? Ele vai ser sempre, a diferença entre eles vai dar o valor 5. E em módulo, porque se trata de distância. Então, não é certo falar que a distância é negativa. A distância nunca é negativa. Então, o meu PF1 menos o meu PF2, em módulo, é igual a 2A. Eu não coloquei um módulo aqui, pessoal. Logo lá à frente vocês vão entender a explicação. Mas é só para estar ciente de que o lado maior menos o lado menor, certo? Ele estando ou na direita ou na esquerda. Ele em módulo sempre vai garantir positivo, certo? Vamos exemplificar aqui um pouquinho. Talvez eu tenha explicado um pouco meio confuso, mas vamos ser um pouco mais clara nessa situação. Vamos lá. O meu ponto F1 ao meu ponto F2
essa reta aqui, é a nossa distância focal, ok? De V1 até V2, tá? É o nosso eixo real, tá? Essa distância aqui, essa reta aqui é a nossa reta diretriz, tá bom? E ele é nosso eixo imaginário. Tá certo aí? Então, vocês gravam isso, que é simples. É entender que nós temos a distância focal, entender que nós temos o eixo real, que é os vértices, de um vértice para o outro, tá bom? E que nós temos também um eixo imaginário, que é, no caso, a nossa diretriz. Entenderam, pessoal? Entendeu isso? Bem, não entendi. Rose, eu não entendi. Então, eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. Voltei. Bem, como eu falei, são dois pontos distintos, que são os focos, ok? O 2A é a distância qualquer, tá? Que é, no caso, a nossa constante. Então, nós temos PF1 menos PF2. O foco menos o outro foco. É a distância, tá? Que vai dar a nossa constante. Então, PF1, do ponto P ao F1, essa distância menos a distância de P para F2. Então, menos esta distância aqui é igual que a 2A. 2A é a nossa constante, certo? Aqui no GeoGebra, a gente vê que, percebe-se que, por mais que eu mexa a posição do ponto, a distância muda, mas a constante não. Aqui nesse caso aqui, a minha constante é 5. Ó, vou mexer no ponto, certo? Vou passar o ponto para o outro lado. O que me garante que seja positivo é que o nosso PF1 e o nosso PF2 tem que estar em módulo, certo? Vou para mais uma vez. Meu PF1, meu PF2 vai garantir o quê? A nossa distância, nossa constante. PF1 menos PF2 vai ser nossa constante. Essa constante aqui é essa distância aqui do vértice 1 ao vértice 2. A distância entre os vértices é a nossa constante. Ok aí? Tá entendido? Posso seguir à frente? Bem, galera, é simples assim. É gravar o básico, tá? Vou mostrar para vocês, provar para vocês que é o seguinte, olha. Se eu mudar a distância entre o foco, olha, a minha constante modificou. Agora, se eu mexer no ponto, a diferença, no caso de PF1 para PF2, vai dar esta constante aqui. Vocês podem calcular aí. Pausa o vídeo e calcula. 8,81 menos 2,93, vê se bate 5,88, certo? Então, se eu modificar aqui, vai modificar também o valor e a soma, no caso a subtração de um para o outro, vai dar a nossa constante. Ok aí? Estamos entendidos, gente? É bem simples assim, ó, modificando o ponto de um lado para o outro. Estando sempre o meu ponto na direita, garante que ele é positivo, certo? Se eu passar o ponto para a esquerda, no caso para o outro lado, ela vai estar numa posição negativa, mas como se trata de distância, o que a gente faz? A gente coloca PF1 e PF2 em módulo. Bem, galera, é isso aí que eu tinha para falar com vocês. Essa aí é só a parte 1 da hipérbole. Eu espero de verdade que vocês entendam, tá? Vou passar agora vou fazer outro vídeo, a parte 2, para poder apresentar os elementos da hipérbole para vocês. E, de repente, vai ficar um pouco mais claro, tá bom? Tamo junto, galera. Arruma o 10, né? Vamos ver, né? Beijo, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.